Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre o método Simplex. Esse material ele foi desenvolvido pela professora Cláudia Cavalheiro na disciplina de Pesquisa Operacional 1, em parceria com a monitora Lilibeth Bulhões. E para começar essa segunda parte da videoaula, a gente já vai retomando alguns objetivos de utilizar o método Simplex. O primeiro deles, é claro, é transformar problemas reais através do uso de computadores. Assim a gente vai compreendendo melhor os conceitos associados, analisando melhor as soluções para uma melhor tomada de decisões. E é claro, o método Simplex é uma consideração muito importante. Ele utiliza modelos de programação linear. Para modelos de programação não linear e programação inteira, você vai ver isso melhor na disciplina de Pesquisa Operacional 2. E agora vamos retomar o procedimento para resolução. Na primeira passo que a gente tem que tomar é colocar o problema na forma padrão. Logo após, a gente precisa montar o quadro, que é o tablô, para checar a matriz identidade. E nessa montagem do quadro, a gente tem que atentar para que a primeira linha é a função objetivo, a segunda linha em diante vai conter as restrições e ela deve ser preenchida com os coeficientes do problema que você está estudando, com o problema de programação linear. O terceiro passo é escolher a variável que entra na base. E aí vai uma regra de ouro. Primeiro, você tem que analisar qual é a característica da sua função objetivo. Se ela for de maximização, você tem que colocar na base, ela vai entrar na base, o valor que mais contribui para a maximização. De maneira análoga, para os problemas de minimização, é o valor que contribui mais para a minimização que deve entrar na base. E se alguém tem que entrar, alguém tem que sair da base. E para realizar isso, a gente vai utilizar o bloqueio, a minimização do bloqueio. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, fica tranquilo que a gente vai resolver melhor quando a gente for por exemplo. O quinto passo é o pivoteamento. E o pivoteamento vai acontecer em duas etapas. A primeira delas é transformar o pivô em 1, e a segunda, que é a etapa mais interessante do Simplex, é claro, é operar com as linhas do quadro. O sexto passo é voltar para o passo 3 até o nosso critério de parada ser atendido. Isso é muito importante, saber o momento onde você vai chegar no ótimo da sua função objetivo. E aí chegamos no momento mais interessante da nossa videoaula, que é o exemplo. E nesse exemplo a gente vai ter uma função objetivo, que é uma função de minimização, como você está vendo aí. E ela está sujeita a essas restrições. Primeiro passo, que é colocar o problema na forma padrão. A primeira coisa que a gente vai fazer é, analisando essa primeira restrição, entender se ela já atende os requisitos ou não da forma padrão do Simplex. A gente pode perceber que o B é maior ou igual a zero, então já atendemos o primeiro requisito, que as variáveis envolvidas elas são maiores ou igual a zero, outro requisito atendido, mas agora nós precisamos adicionar as sobras ou excessos, as nossas folgas do nosso modelo de programação linear nessas restrições. E daí são incluídas aqui nessa folga 1. De maneira análoga, nós vamos atuando aqui na segunda restrição, só que nesse caso nós temos um cenário um pouco diferente. Nós temos um B que é menor do que zero. E no caso de B menor do que zero, vocês já bem lembram, nós precisamos multiplicar toda a inequação por menos 1. Assim o B vai se tornar maior do que zero. Aqui desse lado a gente vai ter uma inversão de sinais. E a inequação também vai inverter a sua relação, de modo que agora é o lado do B que é maior do que essa soma e subtração das variáveis. Quando passarmos para a forma padrão, nós vamos ter esse cenário aqui, onde também é adicionada a nossa folga. Na terceira restrição, nós vamos ter um caso bem parecido com a primeira, onde nós já temos o B maior ou igual a zero, já temos as variáveis maiores do que zero e agora a gente só vai precisar mesmo adicionar a nossa folga. Como vocês perceberam que nós tivemos todas as inequações aqui apontando para o B sendo maior do que esse lado das variáveis, nós adicionamos folgas positivas. E embaixo, agora nós temos, além das variáveis que vieram no nosso problema originalmente, agora nós temos as nossas folgas, todas elas maiores ou igual a zero. E agora nós já temos o nosso problema na forma padrão. Então, o problema já está na forma padrão, nós já estamos prontos para trabalhar com ele. Temos agora, ao invés das inequações, equações. Temos o nosso B maior do que zero. Temos a adição das nossas folgas, no caso positivas. E todas aqui as nossas variáveis e folgas são maiores do que zero. E agora a gente chega no tablô,
onde nós vamos ter todos os coeficientes adicionados. Vamos lembrar aqui que na primeira linha vem a linha da função objetivo, e nas linhas conseguintes a gente vai ter a partir da primeira restrição para baixo. Então, no caso, nós temos 3 restrições, também temos 3 linhas aqui. E agora eu quero que você encontre para mim onde está localizada, na verdade, a nossa matriz de identidade. Bem fácil, né? A nossa matriz de identidade está sendo formada aqui, nessas colunas onde temos apenas o 1 e o 1 na diagonal principal, e todos os outros elementos, né, na triangular superior e na triangular inferior são iguais a 0. Tendo isso, a gente encontra a nossa matriz de identidade, que são, né, são as variáveis que vão entrar. E temos agora as nossas folgas entrando aqui na nossa solução básica inicial, entrando na nossa base, ok? Para a gente começar a nossa primeira iteração. Então, esse é o nosso tableau, e nós chegamos na terceira etapa, que é escolher a variável que entra na base. Lembrando, nós estamos tratando de um problema, né, uma função objetivo de minimização. Então, temos que escolher o valor que mais vai contribuir para a minimização. Então, analisando a linha da função objetivo, a gente vai chegar no menos 17, né? Você vai pegar cada valor aqui nas nossas colunas, do x1, x2, x3, x4. Apesar do x4 ter um menos 8, que é um valor mais elevado, nós temos o menos 17 aqui na coluna do x1, que é justamente a variável que vai entrar na nossa base, porque ela é a que mais influencia para a minimização, lembrando lá nas nossas orientações do começo. E aqui, como a gente já falou, nós temos a base, que ela está sendo formada pelas nossas folgas até o momento. Chegamos no momento de decidir qual é a variável que sai da base. Como vocês bem lembram, a gente falou sobre o bloqueio e a minimização do bloqueio. Nessa etapa, você vai olhar sempre para a coluna do B, né, dos coeficientes B, e vai olhar para a coluna da variável que está entrando na base. Então, você vai provocar um encontro entre essas variáveis para poder, com o objetivo, claro, de minimizar o bloqueio. Então, você vai pegar, vamos lá, nossa primeira restrição, na nossa segunda linha, o 4 e o 2. Então, aqui na nossa linha 2, a gente tem o B2 sobre o A2. A gente vai pegar o 3 e o 1. 3 da nossa coluna dos B, dos coeficientes, e o 1 da nossa coluna do x1, da variável que está entrando na base, e, por consequência, 4 e 1. E com o cálculo, nós percebemos aqui que, como o nosso objetivo é minimizar, e nós temos aqui uma divisão, a gente vai ter 4 sobre 2, 3 sobre 1 e 4 sobre 1. O menor valor se encontra em 4 sobre 2, que é igual a 2, e no caso é o que minimiza o nosso bloqueio. Essa explicação gráfica você pôde já ter na nossa aula anterior sobre o simplex. De maneira análoga, agora chegamos à nossa decisão de quem sai da base, que é justamente a nossa folga 1, para a entrada da nossa variável x1. Agora a gente vai partir para a iteração em si, mas antes a gente tem que primeiro pivotear, transformando o pivô em 1. Então, só relembrando, o nosso pivô ficou sendo o 2, porque ele é o encontro entre está saindo da base com a coluna da variável que está entrando na base. Esse encontro, né, aqui nessas coordenadas, vão dar o elemento da nossa matriz que vai ser o nosso pivô. Mas nós temos que pivotear e transformar o pivô em 1. Então, só para recordar, agora a gente vai estar entrando com x1, nossa variável, na base, e vai transformar esse 2 em 1. Então, o que é que a gente vai fazer com essa linha, que é a nossa linha 2? Nós vamos dividi-la por 2. 2 dividido por 2, vamos ter 1. Uma aritmética bem simples, e agora a gente já tem o pivô transformado em 1. Porém, o procedimento ele deve ser feito por toda a linha. Então, todos esses números, o menos 1, o 0, 1, 1, 0, 0 e 4, também vão sofrer essa mesma operação que foi sofrida na linha para o pivô, tá certo? Então, toda a linha vai passar por esse processo, assim como a gente já estava vendo no simplex, na sua resolução em outros exemplos. Então, nós vamos dividir e temos esse resultado. Então, agora nós já temos toda a nova linha, a nossa nova linha 2, já com pivô em 1. E agora, nós vamos realmente operar com as linhas do quadro. O nosso objetivo agora é transformar todos os elementos que estão acima e abaixo do nosso pivô em 0. Então, toda essa coluna só pode ter como número diferente de 0 o nosso pivô. Então, nós já vamos começando zerando o elemento que está acima do nosso pivô.
Então, aqui, na nossa linha da função objetivo, na linha 1, nós queremos zerar o menos 17. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos multiplicar a linha 2 por 17. Então, 1 vezes 17, 17. Mais o valor equivalente na linha 1, que é menos 17. Então, mais 17 menos 17, temos o valor de 0, que é o que nós estamos procurando aqui. Agora que nós já zeramos o valor acima do pivô, nós vamos executar a mesma operação com toda a linha acima. Então, agora nós vamos pegar como L1 o valor de 13 e como valor de L2 o menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 vezes 17 mais 13, que vai ser igual a 9 sobre 2. Mais uma vez, nós vamos pegar agora como valor de L1 o 2 e como valor de L2 o 0. 17 vezes 0 mais 2. Mais 2. De maneira análoga, menos 8 vai entrar no lugar de L1 e 1 sobre 2 no lugar de L2. 17 vezes 1 sobre 2, 17 sobre 2 no caso, menos 8. Temos agora 1 meio. Agora temos 0 e 1 sobre 2 entrando no nosso cálculo, que vai dar um resultado de 17 sobre 2. 0 e 0, 0, 0 e 0 também 0. E agora, já começando a dar um pouco de sinal do nosso valor, né, da função objetivo, nós vamos ter entrando o 2 no lugar do L2, e lá na L1 nós não temos nada. Então, nós vamos totalizar o valor de 34. Então, vamos continuar para a linha de baixo, porque a linha de baixo, nessa mesma coluna do pivô, também precisa estar zerada. Então, agora vamos lá. Então, nosso objetivo é zerar, transformar esse 1 em 0. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar a nossa linha 2 aqui do nosso novo tableau, que é a nossa linha desse pivô, que já está dividido por 2, já foi transformado em 1. Agora você vai multiplicar essa linha por menos 1 e vai somar com a nossa linha 3 aqui do nosso tableau antigo. O que é que isso significa? A gente vai ter menos 1 mais 1 vai ser igual a 0. Uma dica muito importante, só para revisar, que é que você nunca pode subtrair a segunda linha pela primeira. Isso tem que ficar bem claro para vocês. A única linha que você pode fazer operações com sinal negativo, na verdade, é a linha que vai estar o seu pivô e ela não está sendo incluída no sinal negativo, ela está sendo multiplicada por menos 1. Então, é sempre bom ter isso na cabeça, essa diferença matemática, não está se subtraindo, está se multiplicando por menos 1 e nunca a segunda linha pela primeira. A segunda linha, sempre que ela está sendo inserida, ela está sendo somada à primeira. Então, aqui a gente já vai entrando na iteração, menos 1 mais 1 vai ser igual a 0. E, por consequência, eu quero que você faça agora toda essa iteração, que a gente vê se você já está entendendo bem como é que faz aí, operando as linhas do quadro. Então, essa é a resposta correta, espero que você tenha conseguido. Mas caso você não tenha conseguido, volta lá, retoma um pouco do cálculo. Se você entendeu a ideia, com certeza deve ter sido um pequeno erro no cálculo. Agora ainda falta uma linha para ser zerada, para ter o seu elemento na coluna do pivô zerado. Então, nós vamos continuar o nosso processo. Agora, temos o mesmo valor que tínhamos acima. Então, a gente vai entender, né, que a nossa operação com as linhas também vai ser de forma análoga, multiplicando o L2 por menos 1 e somando o valor de L4. Então, agora é o momento de você pausar o vídeo e fazer a operação para essa última linha. Eu espero que você tenha acertado, e é nessa cara que vai ficar o nosso tableau após essa primeira iteração. Agora, nós estamos mostrando novamente como ficou o nosso tableau. Temos aqui a nossa linha da função objetivo e temos aqui a nossa base, que mudou um pouco da cara de que a gente tinha lá na nossa solução básica inicial. Nesse sexto passo, nós voltamos para o terceiro passo até o critério de parada ser atendido. E essa é uma questão muito importante para vocês entenderem. Como vocês podem notar aqui, o B na nossa matriz está com o valor de 34, mas é muito importante lembrar que esse valor está com um sinal invertido. Então, quer dizer que a nossa função objetivo chegou até agora ao valor de menos 34. Outro fato importante é analisar a nossa linha da função objetivo, porque nós temos que ver se nosso critério de parada foi atingido. Vocês lembram, né? A nossa função objetiva era de minimização.
Então, vamos analisar aqui como é que a gente tem agora. E nós podemos perceber que todos os valores presentes na linha são positivos. Então, se eles são positivos, nós não temos mais espaço para minimização. Nós já chegamos na nossa solução, dentro das nossas restrições, a solução ótima. Na nossa solução ótima, agora nós analisando a base, nós percebemos que nós temos um x1 igual a 2, também na base um s2 igual a 1 e uma folga 3 igual a 2. Temos como valor da nossa função objetivo o menos 34, e x2, x3, x4 e a nossa folga 1 igual a 0, porque eles estão fora da nossa base. E aqui nós já chegamos no ótimo apenas com uma iteração, olhando sempre lá naquele espaço que nós falamos de atentar para o critério de parada e se ele foi atingido, claro. Então, algumas considerações sobre o método que são importantes que a gente pode tirar dúvida hoje. Se há um empate na variável que entra, a escolha é aleatória. Isso é muito importante que você tenha em mente. Caso você tenha um empate nas variáveis que estão entrando, naquele caso de mais influenciar a maximização ou minimização, você não precisa ficar em dúvida, você escolhe de forma aleatória, mas é claro que uma escolha ou outra pode afetar na sua facilidade de resolver o simplex. Pode ser que, devido à entrada de uma variável, você tenha que fazer mais iterações do que a escolha de outra. Mas apenas com análise visual você não vai ter como definir isso. Da mesma forma, se você tem um empate na variável que sai, você tem que escolher uma variável de forma aleatória. E isso também pode influenciar, claro, na quantidade de iterações que você tenha que fazer, mas não significa que pelo caminho mais longo você não chegue no mesmo resultado. Temos um cenário de solução ilimitada no nosso cenário 3. Caso você tenha um denominador igual a 0, analisando a minimização do bloqueio, ou um denominador negativo, um denominador menor ou igual a 0, você vai ter um valor de bloqueio, você vai ter um x, né, tendendo ao infinito. Então, se você tem esse bloqueio onde os denominadores são 0 ou números menores do que 0, né, são números negativos, você vai ter um bloqueio que não existe. E se o bloqueio não existe, a sua solução vai ser ilimitada, ela vai tender ao infinito. E a quarta consideração diz respeito ao problema infactível, que é quando você não consegue de forma alguma encontrar uma solução básica inicial. Você vai entender um pouco melhor essas relações sobre você não encontrar a solução básica inicial de primeira vista em outras aulas sobre o simplex. Mas se mesmo depois dos métodos que a gente ensinar você não conseguir, isso significa que o seu problema é infactível. E agora, uma conclusão bem rápida, uma revisão para que você lembre o que é que a gente fez hoje nessa videoaula. Primeiro, nós colocamos o problema na forma padrão. Logo após, a gente montou o tableau e checamos a matriz identidade. O terceiro passo foi escolher a variável que entra na base. E quando alguém entra, alguém tem que sair. E esse foi o nosso quarto passo. O quinto passo foi realizar o pivoteamento, tanto transformando a primeira linha. E o quinto passo foi realizar o pivoteamento, tanto transformando o pivô em 1, quanto operando com as linhas do quadro. Sim, aquela parte mais interessante do simplex. O sexto passo foi voltar até o terceiro passo para ver se o critério de parada foi atendido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. E, por favor, se inscreva no canal, deixe o joinha e comente o que você achou dessa videoaula. Até mais, até a próxima aula sobre simplex.